Pode printar agora que eu não estou rindo. Bom dia, terceiro ano. Já sabe aquele nome... Nossa, Vitão. Nome, número e série lá no chat. Eu espero que todos estejam muito bem. Se não estiver bem, gente, sorriso na cara, bota uma maquiagem para as meninas, os meninos pegam o videogame e bola para frente. Fala, Pri, você ia falar alguma coisa, gatinha? Vamos começar mais uma aula. A semana passada eu falei sobre o consumo de energia e não me lembro se eu passei na tabela algum cálculo, né? Mas por que eu não tinha passado o cálculo? Porque eu pensei que a gente já ia voltar para cá, né, para a sala de aula. Porém, não voltamos. E eu vou deixar esse cálculo para uma aula específica sobre isso, porque eu vou precisar que vocês façam, peguem a conta de luz da mamãe depois, mas não agora. Isso aí eu vou marcar com vocês tudo bonitinho, provavelmente na próxima live daqui a 15 dias. Mas a gente vai continuar falando sobre energia elétrica, porque a gente está falando sobre questão de elétrons, e vai chegar uma parte que a gente vai chegar em átomos. E a gente tem que entender e compreender como os elétrons eles se movimentam no ambiente, né? Eu vou começar a apresentar, galerinha, me avisem se der para ver, tá? Lembrando que eu estou com o computador da minha sogra, então... Ai, meu Deus, por que eu não tô? Só um minutinho, que eu tenho que entrar por aqui também. Todos estão me vendo? Sim, professora. Chama lá o coleguinho, o amiguinho, porque depois vai ficar difícil eu ficar toda hora saindo da sala, lá da apresentação. Porque com o e-mail institucional, vocês não precisam necessariamente pedir autorização para entrar, vocês sabem disso, né? Estão bem cientes disso, já não é de hoje. Que quando a gente pede e-mail institucional, eu entro direto na sala e facilita a minha vida. O que eu vou pedir também, como eu pedi para a Mia no começo, Mia, para colocar o nome de vocês no e-mail, para que não tenha problema. A maioria está com o nome bonitinho. Deixa eu ver se tem alguém com aqueles nomes estranhos. Acho que não. Tem aqui um Lete Silva, coloca o nome, por favor, nome completo no e-mail, no perfil do e-mail. Mia também, nome completo lá. Quem estiver usando, sei lá, o e-mail ou o celular de alguém, coloca o nome do lado, coloca que está usando a identidade de outra pessoa, o e-mail de outra pessoa, o celular de outra pessoa, para ficar uma questão de facilidade da vida na hora de pegar o nome de vocês lá no chat, tá? Eu estava conversando com a galera que entrou primeiro, por que eu estou pedindo para colocar o nome no perfil do e-mail? E não entrar necessariamente com o e-mail institucional, assim como eu estou pedindo para o primeiro e para o segundo. Nós tivemos problema com o primeiro e com o segundo. Com o terceiro não tive problema ainda, e nenhum professor relatou problemas também. Tem aluno que está entrando e está fazendo a apologia ao nazismo, tem um aluno que entra e faz sons estranhos, não é do terceiro, tá? É do segundo e do primeiro. E aí a gente achou a necessidade de começar a cobrar uma coisa muito mais formal. As formalidades, elas têm que começar a ser agregadas na vida de vocês, principalmente pela conversa que a gente teve antes, que vocês já estão dando tchau para mim, né? Dando tchau para a escola. E a partir do ano que vem, vocês vão estar fazendo estágio, vão estar fazendo faculdade. Então, tem essa questão da formalidade. E vocês adquirirem para vocês. Aí eu estou pedindo também para o primeiro e para o segundo. Porém, galerinha do terceiro, vocês não vão precisar necessariamente entrar com o e-mail institucional por enquanto, mas eu acho que é uma facilidade para vocês também. E para mim, porque eu não vou ficar toda hora parando a minha aula. E por que colocar o nome de vocês lá no perfil do e-mail? Porque esse e-mail de vocês aí, depois ele é rastreado. Então, a gente precisa saber quem é que está lá, tá? Então, eu só vou pedir isso, tá? Mia e o Lete Silva aí. Coloca depois o nome do perfil, não precisa ser necessariamente agora, mas a próxima vez que vocês forem entrar, já tá o nome de vocês bonitinho, tá bom? Ok? E, enquanto isso, vamos lá para a aula. Tá bom. Vocês já sabem, Escola Coab Inácio Monteiro 3. Vocês são meus até o final desse ano, depois não é mais. Vai ser sempre Inácio, mas só que fora do Inácio. O conteúdo hoje é valores de correntes, tensões, cargas, campos e situações do nosso cotidiano.
dimensionar gasto de energia elétrica de uma residência. Isso a gente fez na aula anterior. Compreender as grandezas envolvidas nesse consumo, dimensionar circuito elétrico doméstico em função das características da residência. Com esse negócio de divisão de agrupamentos, eu consegui, acho que, dar essa aula sobre circuito elétrico para 2 agrupamentos. Então, muitos de vocês vão estar revendo a aula. Só que teve um agrupamento que eu não consegui dar essa aula. Então, eu vou estar trazendo aqui, voltando tudo de novo, porque não dá para me dar continuidade, está falando sobre o watts, falando sobre a tensão, que é a voltagem, sem eu estar falando necessariamente sobre o circuito elétrico, tá? E aí, eu já conversei com vocês sobre o Tesla e Thomas Edison. Em sala de aulas que eu conversei com vocês, acho que o Soutinho até foi lá e procurou o vídeo do elefante sendo eletrocutado. Se vocês tiverem aí, por favor, coloca no chat o link. Porque existe um vídeo, existe essa história em relação à guerra das correntes, né? Que houve mesmo. Então, a gente tem a corrente alternada e tem a corrente contínua. E na física, o que significa isso? Corrente alternada, corrente contínua. A corrente contínua, deixa eu já passando assim, elas vão ser identificadas por essas siglas aqui, AC, DC, tá? Alternate Current e Direct Current, tá? Então, por ser em inglês, corrente alternativa e e a corrente alternada, a contínua e alternada. Então, ela tem um nome em inglês, tá? Então, corrente alternada é alternate, que é AC, alternate current, e direct current, que é esqueci o nome. Vocês sabem que é a contínua. Vocês sabem que eu sou péssima com isso, né? Eu esqueço as coisas muito fácil. E aí a gente tem essas, a gente tem essas duas diferenças de correntes, e nisso e para cada tipo de corrente ela serve para uma coisa. A contínua normalmente a gente tem nas pilhas. Por quê? Porque ela tem polo positivo e polo negativo. Positivo e negativo. Como que se movimentam os elétrons? Os elétrons, lembrando que o átomo ele tem próton, nêutron no núcleo, tem o próton e o nêutron no núcleo, e na eletrosfera nós temos lá o elétron passeando. Quando eu tenho uma carga elétrica, eu vou fazer o salto desses elétrons de átomo para átomo, tá? Então ele vai saltando, ele vai se deslocando, ele vai saindo. Então, quando eu falo de uma pilha, deixa eu ver se eu tenho a minha pilhinha aqui. Quando eu falo dessa pilha aqui, eu falei até na outra aula sobre isso, essa parte negativa da pilha é onde está o excesso de elétrons, né? Ali tem uma quantidade grande de elétrons. E ele tem que fazer a troca, ele precisa sair dali, ele precisa saltar. Então, quando ele faz esse salto, vai para outra parte, é porque está fazendo a troca. Ele vai saindo de onde tem bastante para onde tem menos elétron. Então, o que seria o negativo e o que seria o positivo? O negativo é o excesso de elétrons. E o positivo é o que tem menos elétrons, tá? Quando eu falo da corrente alternada, eu falo que esses elétrons, eles vão numa direção e voltam. E fica fazendo esse salto de 60 a 120 vezes por segundo. Quando eu falo da contínua, ele faz um movimento só. Então, quando eu falo da contínua, eu falo que ele tem o polo positivo, o polo negativo, ele está fazendo essa troca de muitos elétrons, está indo para onde tem menos elétrons. E quando eu falo da alternada, eu falo que esses elétrons estão indo, de repente eles voltam, eles ficam fazendo essa troca. Por isso que a tomadinha ela tem duas entradinhas, são duas fases, né? Então ela tem as duas fases. E eu nunca sei quando que ele está com, vamos falar positivo e negativo, tá? Com uma carga positiva e negativa, porque ela fica fazendo essa troca para lá e para cá. A alternada é isso. E a alternada também tem essa questão do picos, né? Ela tem picos de corrente, então ela fica alternando.
que é a corrente, lembrando que é a amperagem, que é aquela questão da velocidade dos elétrons viajando por lá. Tensão é o fluxo, é a voltagem. Então, ele vai passar, vai viajar no fluxo de 127 a 220. Alguma dúvida, galera? A Lohane fez uma pergunta. É isso que eu tô vendo aqui. Ô, Lô, você não quer ligar o microfone, não? Deixa eu ver. Pro, por que quando vai colocar a pilha no controle, tende a colocar para cima e outro? Então, porque ela tem que fechar o circuito, tá? Então, quando eu coloco, lembra que eu falei que eles têm que fazer essa viagem? Ele tem que viajar, tem que sair de um polo onde tem muito elétrons e tem que ir para outro que tem menos elétrons. Então, ele faz esse salto. Então, eu coloco um positivo e um negativo. Esse negativo tem bastante elétrons. Ele vai fazer o quê? Vai ficar saltando de um lado para o outro, de um lado para o outro, fazendo assim, criando assim a corrente elétrica, tá? Então, onde tem menos, eu vou estar tirando elétrons, vou estar enviando elétrons, e onde tem mais, que é o positivo, sinalzinho de mais, eu vou estar recebendo os elétrons. Tudo bem, Elô? Matou? Tudo? Professora, mas tipo assim, e se os dois estiver, tipo, negativo e negativo, os elétrons não andam? Tipo, eles não se Não, eles não se distribuem. E normalmente o que acontece uma questão do salto ali, ele não. Porque se você prestar atenção, as pilhinhas, elas estão ligadas com uma barrinha de ferro, você já percebeu? As duas. Ela vem aqui, tem uma barrinha de ferro. Essa barrinha de ferro é a que faz a troca dos elétrons. Então, quando eu fecho o circuito com os dois positivos, como que eu vou fazer a troca dos polos? Eu preciso fazer isso aqui, ó, viajar, sair de um polo para o outro, de um polo para o outro. Se eu troco as posições, eu não consigo fazer essa troca dos elétrons. Então, ele vai fazer uma sobrecarga, eles vão acabar se batendo ali, tendo um sobreaquecimento, porque eu vou criar um atrito entre esses elétrons. Entendeu? Entendi, professora. Obrigada. De nada, meu amor. Já foi? Aqui é o gráfico de como se funciona matematicamente uma corrente contínua. Prestem atenção que ela continuamente vai num sentido só. Prestem atenção. Já a alternada, ela faz essa alternância, ela vai e volta. Eu tenho um gifzinho aqui para mostrar para vocês. Aqui. Ai, gente, por que eu fico lendo em inglês que depois eu fico perdidinha? A corrente contínua, prestem atenção, é que ela está no sentido errado aqui, tá? Está sendo por aqui. Mas a corrente contínua, os elétrons saem daqui e vão para cá. Ele faz a troca. Deixa eu ver se eu... Ele faz a troca. Da onde tem muito para onde tem pouco. Então, ele faz isso aqui, ó. E vai lá para o positivo. O sentido tá errado aqui, tá? Mas isso aqui é só aleatório. Já a alternada, ela fica indo e vindo, ó. Ela vai parar ou voltando. E vai ficar. Lógico que ele não para, tá? Ele fica indo e vindo, indo e vindo, indo e vindo, indo e vindo. Esses elétrons, ele vai ficar trocando sentido direto e reto. E aí existe uma alternância. Na corrente alternada, quando existe esse ir e vir, eu não consigo identificar o que é o positivo e o que é o negativo. Por isso que a tomadinha lá, ela não tem essa questão do positivo e negativo. Eu boto lá o negócio e foi embora. Porque ela vai ficar sempre nessa alternância. Ok? Ok. Professora, eu estava vendo um físico falando outro dia que se tivesse nas tomadas uma corrente contínua, seria mais seguro, por conta que se você pega num fio e você pega no outro, se eu não me engano, se você segurar um fio só na contínua, você não toma choque. Agora, se você segurar um fio só da alternada, você encostar na parede, você já... Porque você fecha o circuito, né? Mas só que tem um porém, eu não conseguiria fazer esse transporte de energia na contínua tão longa quanto na alternada. Na alternada, a questão da alternada é porque eu consigo fazer o transporte dessa energia por longas distâncias, sem ter um sobreaquecimento. Então, eu não perco essa carga energética. Já a contínua, eu não ia conseguir fazer isso, fazer esse transporte durante tanto tempo. Então, por que eu uso a alternada? Porque eu posso baixar a corrente e jogar lá para cima a tensão.
E aí eu consigo fazer esse transporte de energia por quilômetros de distância. Já a contínua eu não consigo fazer isso, eu teria que fazer num pequeno espaço. Seria mais seguro? Lógico que seria muito mais seguro. Em partes, tá? Porque, para falar a verdade, também mata. Porém, eu ia gastar muito mais, tá? Ela vai matar, tipo, só que assim, você consegue segurar a corrente passa pelo seu corpo, vai para o outro lado, sem esses picos. Lembra que eu falei que ele faz esses picos? Essa questão da alternância, né, de ter esses picos de corrente também muito alto e baixo, isso que vai fazer com que o seu coração tenha lá uma alternação, altere, né, os seus batimentos cardíacos, e aí acaba morrendo, você tem um sobreaquecimento também por causa dessa questão da corrente. Mas não quer dizer que você pode também, viu, Vitão, colocar o dedinho lá numa bateria, porque ela é contínua, e achar que vai viver de boa, não, viu? Não, quero fazer o teste, não. Choque é choque. Vamos voltar lá. Aonde que eu vejo a contínua? Nas pilhas, nas baterias, porque ela simplesmente, ela continua continuamente Quem é esse menino? Quem é esse Bang Bang, gente? Eu vou negar, não sei quem é, não. Ele é do terceiro C. Do terceiro C. Tá vendo como é ruim isso? O Vitor, faz um favor pra mim, depois você coloca o seu nome direitinho lá, e tira esse nome Bang Bang, que fica muito estranho, eu já não ia aceitar, tá? No seu perfil do e-mail, coloca um e-mail que, ou senão você usa institucional, que vem o seu nome, para que a gente saiba quem é o aluno, tá? Voltando aqui para a contínua, como ela tem um polo positivo e um polo negativo, tudo aquilo que tiver polo positivo e polo negativo determinado, eu sei que ele vai ter a sua corrente contínua. Já na alternada, por ela fazer esse transporte a quilômetros e ela fazer essa alternância, eu nunca sei qual é o polo positivo e qual é o polo negativo, porque ela vai ficar fazendo essa alternância toda hora, tá? Das cargas. Uma hora vai estar muito, uma hora vai estar fazendo a troca para lá, para cá, para lá, para cá. Então, a alternada também tem essa questão dos picos de corrente. Uma hora ela está recebendo uma carga muito grande de elétrons, uma velocidade muito grande, aliás, e vai ter hora que ela vai estar numa velocidade menor da necessária, tá? Aonde que eu vejo isso? Normalmente nas fiações elétricas, nas redes de transmissões e assim por diante. Alguém falou alguma coisa no chat? Só a gente colocou o nome. Aqui é o que eu falei para vocês do GIFzinho. A diferença é o que eu falei aqui, ó. Tem determinado seu polo positivo, seu polo negativo, e ele vai fazer essa viagem do negativo para o positivo. Existe também esse sentido, né, do negativo, do positivo para o negativo. Lembra que tem por convenção, né? Então, quer dizer, foi convencionado há muito tempo atrás que existia, mas porque foi a questão dos estudos, eles achavam que onde tem carga, ele era positivo. Porém, com os estudos percebemos que não é isso, que é a troca de elétrons. Então, ele sai do negativo e vai para o positivo, tá? Circuito elétrico. Isso daqui eu falei em sala de aula. A gente tem o circuito elétrico, dispositivos elétricos e os eletrônicos. O que determina cada um? A diferença de cada um é a voltagem, tá? Quando eu coloco lá um aparelho celular desse daqui, eu tenho que ver a especificação de voltagem e amperagem dele. Eu não posso simplesmente pegar um fio, pegar dois fiozinhos lá na tomada, um fio qualquer, onde passa 127, meter na minha entradinha do celular. Não posso, porque eu preciso de um transformador. Esse transformador é aquela caixinha que a gente fala que é carregador, mas ele não é um carregador, ele é um transformador. O carregador, o que carrega está aqui dentro, que é a bateria. Ele vai transformar uma corrente alternada numa corrente contínua, vai baixar a tensão de 127 para 12 volts e vai também baixar a corrente, que normalmente é 10 amperes, para 5, para 2, depende do aparelho. Então, ele vai fazer lá dentro, ele vai fazer essa transformação. Aí, essa caixinha vai passar lá
o que eu preciso para o meu aparelho eletrônico. Dentro desse aparelho eletrônico, ele tem também um circuito elétrico, formado por vários e vários fiozinhos, que normalmente é feito de ouro ou de um material que é extremamente condutor, que tem essa questão de ficar fazendo a troca de elétrons muito melhor do que o cobre. Então, normalmente é o ouro. Podia ser a prata? Podia. A prata é excelente condutora elétrica, uma das melhores que tem. Porém, é muito caro. Já o ouro, ele é mais maleável. E assim, a prata também, ela... Alguém me perguntou na outra aula se ela perdia, ela oxidava. A prata oxida, né? E o ouro não. Então, por ele não ter essa oxidação, ele acaba sendo utilizado como material condutora. Então, a gente usa o ouro para isso. Então, ele vai passar microvolt ali naquele fiozinho. Por isso que eu preciso de um material extremamente bom de conduzir, um dos melhores condutores elétricos, para poder passar os elétrons naquele microvolt ali. Para ligar a tela, para ligar o alto-falante, para ligar alguma coisa que eu tenha necessidade. Ok? Então, eu tenho dispositivo elétrico, 127, 220, e eu tenho dispositivo eletrônico. Pode falar, Vitão? É por isso que a maioria dos dispositivos, eles têm fonte, né? Para estabilizar essa energia que vem. Sim, eu preciso transformar, porque como eu também não posso receber uma carga muito grande no meu aparelho lá, porque lembra que eu falei? Dentro do aparelho tem um circuito elétrico. Esse circuito elétrico tem que passar microvolts. Então, eu não posso simplesmente ir lá e meter na tomada direto. Eu tenho que determinar uma quantidade minúscula de voltagem ali. Aí eu tenho um transformador, eu tenho uma resistência, por isso que ele esquenta, porque eu vou fazer a transformação, vou criar uma resistência ali, para que não passe naquela velocidade, toda aquela voltagem, aquela amperagem, né? Aquela corrente. Então, eu vou dar uma segurada. E aí, ele acaba aquecendo. Lembrando que quando eu falo de resistência, tá? Resistência, a gente vai também fazer cálculo, vai discutir como que ela na eletrônica. A resistência é como se eu fosse afunilar a carga elétrica. Então, ele vai estar passando lá no fluxo, que é a tensão, numa velocidade que é a amperagem, e aí eu vou fazer o quê? Eu vou afunilar ele. E aí eu vou transformar aquela energia cinética em energia calórica ou energia luminosa. Lembrando disso. Podem prestar atenção que o fio da resistência do chuveiro ele é bem fininho. E ele tem lá uma capacidade de 7.000 watts, que é a potência dele, ele é extremamente potente, numa voltagem de 220, numa amperagem de 7 amperes. Né? Então, ele vai passar uma quantidade imensa vai passar 220, no fluxo de 220 de elétrons, é como se fosse um cano grosso, numa velocidade alta, num fiozinho bem fininho, que é a resistência, porque eu vou pegar de um fio grosso, lembra que eu falei da bitola? Bitola é nossa, gente, começar, o pessoal começa a bater esse portão. Que a bitola é a espessura do fio, então eu vou passar de um fio 6 para um fio bem fininho. Então esse material também tem que ser excelente condutor elétrico, porém ele tem que criar uma resistência, aquecer e tem que ser resistente. Então eu não posso usar o cobre. Eu uso um material que ele acaba, mesmo sobreaquecendo, esfriando, aquecendo, esfriando, aquecendo, esfriando, ele consegue ali resistir. Então a resistência é de um material extremamente, ela é condutora, peraí que eu já leio. Ela é condutora, porém ela também vai aquecer, ela vai aquecer, não vai dilatar, não vai deformar muito, ela vai dilatar, mas nem tanto, e depois ela vai retrair de novo, e vai transformar aquela energia elétrica em energia calórica. Deixa eu ver o que cai aqui. Já que a prata é um ótimo condutor, porém oxida, daria para resolver a oxidação da prata só com... Então, mas você ficar fazendo isso sempre, entendeu? É muito complicado, é um processo. Então, vocês têm que ver que na vida a gente não pensa somente no, eu posso usar o condutor a prata, e depois eu vou fazer eletrólise, né? Para poder para deixar a prata bonitinha, tirar a oxidação dela. Porém, ela vai ficar lá. Eu vou ficar toda hora pegando, abrindo o aparelho, fazendo de novo a eletrólise, depois arrumando
esse processo. Então, vai ficar muito... É de 6, então, é a bitola 6, que a gente fala, 6 milímetros. Então, vai ficar muito trabalhoso e muito custo muito alto. Então, a gente tem que pensar em coisas, Kaique, que vão me trazer retorno, longevidade, e que não vai fazer com que eu perca qualidade. Se eu tiver que fazer toda hora, mas ele é excelente. Onde que eu uso ele? Normalmente, a NASA usa para algumas coisas. Alguns equipamentos, ela usa prata, porque ela precisa daquilo. Então, ela usa nitrato de prata, ela usa fiação de prata, não pura, porque a prata também, além da oxidar, também perde... Quando ela começa a aquecer, ela começa a se perder como é que eu posso dizer? Ela deforma. Então, ele usa ali o nitrato de prata, usa a prata mais para uso da NASA em alguns aparelhos eletrônicos. Agora, pense de produzir celulares para todo mundo, onde ela tem questão de oxidação e ela fazer eletrolise, que eu sempre o nome. Então, é muito trabalhoso e, muito dinheiro. Na civilização, a gente tem que pensar nisso aqui. O que é viável também em questão de dinheiro, tá? Vai ser muito gasto e trabalho. Perfeito, Patrick. Aí o Vitor colocou aqui em relação à bitola. Eu falei, a bitola é 6. 6 o quê? 6 milímetros. Então, ela é aquela fiozão grossão. A bitola 2,5 é o quê? 2 milímetros de diâmetro, tá? Então, vocês têm que começar a pensar nessas questões de bitola. O fio, ele tem uma especificação para cada quantidade de energia que vai passar ali. Vamos falar assim, né? Para falar a verdade é isso. Mas a quantidade de energia. Então, se eu vou falar de 220 volts, eu não vou usar, porque lembra, o cano tem que ser grosso para passar o fluxo de energia. Então, eu vou colocar uma bitola 6. Mas é para ligar a tomada, né? A lâmpada. Então, eu posso usar um 2,5. Então, eu vou especificando e usando os fios conforme a necessidade. Porque se eu colocar ele muito largo, eu vou perder qualidade de energia. Se eu colocar ele muito fino, eu vou criar uma resistência, vai sobreaquecer e vai pegar fogo. De acordo com componentes básicos do circuito elétrico, desempenho elimina picos de corrente. Sim, em relação um pouquinho para cá, tá? Os circuitos elétricos, ele tem a energia está lá fluindo, livre, leve, solto, os elétrons estão passando para lá e para cá. E se eu estou falando de componente elétrico, motor, se for só para girar, muitas vezes eu não uso uma resistência, eu não preciso usar um transformador, meto lá, o negócio começa a girar. Mas, se for um motor pequeno, eu preciso começar a pensar nesses pequenas coisinhas que tem que ter. Então, eu vou precisar de um resistor, vou precisar de um transformador, porque não adianta eu pegar um motorzinho, meter no 110, se por um acaso ele não... o watts dele não comporta, né? A voltagem dele não for essa, se for de 12 volts. Normalmente, aqueles motores que a gente usa para fazer os negocinhos é de 12 volts, 5 volts. Do controle, ele é de 3 volts, né? Então, a tensão dele é baixa, não adianta, ele vai queimar. Mas, voltando para cá, aí o que eu tenho que fazer? Eu tenho que usar um elemento, um negocinho lá, uma pecinha para fazer com que eu diminua essa tensão. E aí eu começo a falar em alguns componentes eletrônicos. Deixa eu ver se está aqui já. Depois, quando chegar no componente, a gente fala sobre isso, tá? A gente fala de circuito elétrico, a gente só pensa no circuito elétrico nesse daqui bonitinho. Só que a casa da gente, ele é um circuito elétrico, né? Eu tenho ali um receptor de energia e faço a distribuição elétrica pela minha casa. Eu vou ter, sim, ter que ter a caixinha lá com todos os disjuntores. Para cada equipamento que eu for usar, eu tenho que pensar no disjuntor, quantos de amperes ele vai ter que aguentar, para que não haja sobreaquecimento. Então, quando a gente pensa em circuito elétrico, a gente só pensa em circuito elétrico eletrônico, que é o que está dentro do celular, dentro do computador. Só que o circuito elétrico é praticamente tudo que nos rodeia. Tem energia passando, a gente tem o circuito elétrico ali. Então, quando a gente fala desde lá da matriz elétrica, que é hidrelétrica, que vai passar energia para uma distribuidora e vem até chegar na minha casa, depois eu monto uma central, que é o meu circuito elétrico residencial.
Tudo bem até agora, galera? Tudo bem. Tudo bem, né? E nas provas, todas as provas, ela não vem montadinho com lampadazinha, fiozinho. Ela vem com esse diagrama aqui, ó, esse desenho feio. Tá? Onde para cada desenho, para cada pedacinho desse desenho feio aqui, ele tem um nome e uma especificação. Então, quando a gente fala de malha do diagrama, quando for fazer engenharia elétrica, eu não vou trabalhar com a foto, eu vou trabalhar com esse desenho esquisito. Quando eu for fazer o vestibular, que eles sempre fazem isso para poder quebrar vocês, eles vão fazer esse desenho, para que vocês entendam o circuito. Quando você está lá pensando no nada, e aí vem dois alunos que estão estudando pro ITA, eles vão mandar um desenho desse para você. Fala, Vitão. Eu já fiz um simulado de eletrotécnica e era só isso. Era só essa esse desenho, né? Para cada pedacinho aqui, Patrick, foi você mesmo, você e o Kaique. Eu tava assistindo, nem lembro o que ele tava assistindo, aí me veio um desenho bonito desse. Me ajuda. Eu falei, eita, meu Deus, e agora? Mas eu gosto dessas coisas, eu brinco assim, mas eu gosto. Então, quando a gente for falar da questão do circuito elétrico, não vai vir bonitinho. Sim, tem que conhecer cada símbolo, pelo menos esses mais simples. Quando eu vejo esse negocinho aqui, ó, eu estou falando de uma resistência elétrica, tá? Quando eu falo em ohms, então aqui tem uma resistência de 3 ohms, então quer dizer que ele tem uma resistência de 3 ohms, ele vai ou aquecer, ele vai diminuir a minha amperagem aqui nesse ponto, vou usar somente 3 ohms, para isso tem um cálculo. E a gente vai ver, mas tudo aqui tá aqui, eu coloquei tudo aqui para vocês, né, associarem também, tá? Então, ele vai vir nesse diagrama desenhadinho, bonitinho. Então, vamos começar a entender como que esse diagrama ele começa a se desenrolar, tá? A gente tem nós. Então, a gente tem 2 circuitos elétricos montadinhos lá. Acho que eu mandei até uma atividade para vocês em relação a isso. Aqui, ó, de verdinho, são os 2 pontinhos, são os 2 nós. Porque eu tô pegando e tô fechando ali. Nós temos os ramos e as malhas. Então, quais são os ramos? Quando eu tenho aqui, ó, caminho entre 2 nós consecutivos. Caminho entre 2 nós consecutivos. Então, eu tenho um ramo aqui, um ramo aqui. 2 nós consecutivos. E eu tenho a malha, que é o caminho fechado formado pelos ramos de um circuito. Isso daqui é minha malha, ó, esse azulzinho aqui. Nesse caso, eu tenho uma malha, 2 malhas, 3 malhas, tá? Eu tenho aqui o amperímetro, eu tenho aqui o voltímetro, eu tenho aqui uma bateria qualquer, um interruptor, 2 resistências. Pro do céu, como que você sabe isso? Por causa disso! Eu não sou besta! Eu mandei, tem alguns que quando a gente voltar pro presencial, eu tenho a folha impressa para vocês, tá? E aí eu vou entregar para vocês. Eu entreguei para todos? Todos já têm? Pelo que eu lembro, sim. Se todos já têm, já tá com uma facilidade. Então, vocês têm que lembrar disso, dos símbolos e aonde que eu uso. No caso do fio aqui, fio vocês já sabem onde usa. Na distribuição de energia elétrica, pela casa, na rua, dentro do aparelhinho. Então, eu faço a distribuição por fio. O único, professora. O quê? O único que eu sei é o fio. Tem pra ter o Ederson nessas aulas pra ele aprender, pra depois dar aula pra gente. Pra não pôr fogo na escola. Aí eu fico aqui, ó, mexendo pra lá e pra cá, depois eu vou assistir o vídeo, eu tô assim, mexendo. Parece uma retardada. Aí eu tenho aqui a bateria. A bateria pode ser uma caixa de luz, é uma fonte de energia. A gente fala bateria, né? Então, pode ser a pilha, pode ser uma bateria qualquer. Então, esses 2 risquinhos aqui é a fonte de energia.
Eu tenho meu resistor, aonde vai diminuir, né? Vai funilar essa tensão e essa corrente vai dar uma funiladinha lá. Fala, Vitão. Professora, essas elevações, ela faz com que a energia vai mais devagar? Tá Como vendo assim? que tá subindo o resistor? Ah. Ela que diminui ou não? Não tem nada a ver. Ela dá uma funilada, porque normalmente a fiação lá dentro é menor. É porque quando vai reto, ela mantém, né? Ela mantém. Geralmente. Agora, quando faz esses picos, Ela vai diminuindo. Porque ela também pode até mudar a questão da bitola do fio, né? Ela simplesmente lembra do fio que eu falei que dentro do chuveiro tem uma resistência, tem um resistor. Então ele vai transformar uma energia em energia elétrica em energia calórica, tá? entendi, obrigado. Eu tô vendo ali resistor variável, tá? Que ele pode fazer a variância de alternada também. Aí eu tenho uma fonte de energia. Às vezes ele aparece assim, às vezes aparece só a bolinha com risco, tá? Depende muito da literatura. Mas você já sabe, é uma bolinha, tem uma voltinha ou um risquinho, é uma luminária, é uma fonte de energia luminosa, uma lâmpada, alguma coisa assim. O interruptor, ele sempre vai estar sendo apresentado desse jeito, porque ele está interrompendo ali, é como se fosse o fio cortado, então está interrompendo a viagem desses elétrons. Voltímetro, quando eu falo de voltímetro, eu falo de tensão. Então, quando eu falo de voltímetro, ele pode estar especificado aqui 110, 127 volts. Então, eu vou fazer o cálculo com a voltagem que eu tenho aqui. Mas, não tenho a voltagem, mas tem em amperes, o amperímetro. Então, quer dizer que ele vai estar determinando a amperagem, a corrente que está passando ali naquele momento, tá? E aqui o motor elétrico. Por que o motor elétrico? Porque o motor elétrico ele vai usar a corrente alternada, normalmente, tá? Então, ele é ligadão lá, bonitinho, e ele também pode ser um gerador. Lembrando que pelo giro, né, ele também pode gerar energia. Então, o motor também pode estar nesse circuito elétrico. Tudo bem? Beleza. Tudo, professora. Até aqui não tem nada de diferente, né? É como eu falei para vocês lá no começo, para que serve um circuito elétrico? Ele tem tanto função doméstica, residencial, quanto industrial, quanto o elétrico, tá? Não é o eletrônico, desculpa. É o elétrico. Tem a função dela é para passar cargas, vamos falar assim, tensões altas, né? Então, quando eu falo de elétrica, eu falo de cargas altas. Então, eu estou falando de energia da rua, eu estou falando de um gerador grande que vai passar uma tensão muito alta. Então, circuito elétrico tem essa função. Residencial, industrial, maquinário, tá? E eletrônico, deixa eu ver se está aqui o eletrônico. Não, aí vem aqui ligações de série. E o eletrônico, ele tem uma carga lá pequenininha. Então, a função dele é ligar aparelhos eletrônicos, maquinários pequenos e as lâmpadas de vácuo são usadas em outros circuitos, além dos comunicadores. Não vou precisar com vocês ficam falando essas perguntas para mim, tá vendo? É o Kaique e o Patrick que fica me deixando sem graça. Não vou precisar agora, mas depois eu te falo a informação, tá, Caiquinho? Depois eu procuro e falo para vocês se sim ou não. Eu agora nem tenho ideia, mas eu vou atrás da informação. Tá vendo? Você tá assistindo BBB, vendo quem é que vai sair, se vai ser a Vitube ou vai ser outro. Aí me vem o Kaique com uma pergunta sobre lâmpada a vácuo no espaço. Professora, aí você tem que parar, ficar 2 horas pensando, né? Oh, meu Deus, meu restaurante está falando comigo. Então, É o iFood, né? Não, é o caos. Ai, meu Deus do céu. É rapidinho, gente, tá meio-dia. Oi, infeliz. É rapidinho, gente. Mas vamos fazendo perguntas aí, tirando a questão do vácuo aí. Vamos, mais alguma pergunta? Enquanto eu tô conversando com o meu restaurante? Preciso comer.
Ah, seus filha da mãe. Todo mundo em silêncio, né? Mas vamos voltar aqui, a minha linha de raciocínio. Tá bom. Porém, tem peixe. Pronto. Gente, desculpa, tá? Mas voltando aqui, eu estava falando que alguém pode fazer o favor de lembrar para mim o último assunto? Tá vendo como vocês são abusados, gente? Olha meu cabelo. Tá falando dos circuitos. Circuito elétrico, dentro residencial. Ah, vem, ó. Catoluminescente. Vocês ficam perguntando uns negócios difíceis numa hora que eu estou falando com o meu restaurante. Mas voltando para os circuitos elétricos e falando sobre a questão do... Qual a diferença do circuito elétrico e circuito eletrônico? A questão da voltagem mesmo. Quando eu falo elétrico, eu estou falando 220 ou mais, tá? Depende muito. Oh, meu Deus. Tudo bem, Kelly, não tem problema não. Ou mais, porque lembrando que indústrias, elas não podem... Não vai me ligar um maquinário com 220 volts. Por que normalmente as indústrias têm lá uma termoelétrica para eles? Para que eles consigam não ter a necessidade da distribuidora de luz, de energia, tá? Eu vou atrás disso daí também, viu, Vitão? Para a gente trazer só essa questão de luminescência numa aula. Então, o que acontece? Quando eu tenho uma indústria, eu coloco lá do ladinho uma termoelétrica. Então, eu acabo... Oh, meu Deus do céu, que coisa mais chata. Nunca mais vou pedir comida e fazer live. Então, para que eles não precisam de uma... Porque, para falar a verdade, a gente estava falando sobre a questão da energia no Brasil, é muito cara. Então, compensa muito mais eu montar uma termoelétrica do lado da minha empresa, nem que eu tenha que gastar um dinheirão com a construção dela. Porém, eu compro a Report aqui mesmo em Suzano, ela tem uma termoelétrica do lado dela. O que ela usa? A casca da árvore. Tá? Então, elas precisam fazer, elas precisam descascar a árvore, elas pegam aquele material, deixa secar, pega aquele material e usa como combustível, biocombustível para eles. Vocês podem perceber, às vezes, vocês passam lá, tem aquela fumaça branca que finge que não tem gás carbônico lá, mas ela tem sim uma quantidade de gás carbônico menor, lógico, que fazer a queima direta, mas ela transforma o material dela, que ela ia ser descartado, em material para transformar em energia elétrica. Para fazer o quê? Diminuir a conta de luz deles, né? Vamos continuar, gente, senão não vai dar tempo, tá? Circuito elétrico, série e paralelo. Eu falei também em sala de aula sobre o paralelo e em série. O que seria o seriado? O seriado seria esse aqui, ó. Eu pego um fiozinho, uma fase, vou falar assim, uma fase, e ligo várias lâmpadas. Essa lâmpada que está, a primeira lâmpada que está sendo alimentada, ela sozinha, ela vai ter uma luminescência, sozinha. Se eu coloco uma segunda lâmpada, eu tenho que dividir esse fluxo elétrico com as duas lâmpadas. Se eu tenho uma terceira lâmpada, eu tenho que dividir esse fluxo elétrico com 3 lâmpadas. Então, se por um acaso acontece dessa lâmpada aqui queimar, as outras também não recebem energia, elas não vão acender. Então, quando eu falo do seriado, onde que eu uso essa ligação em série? Eu uso ela no pisca-pisca, no pisca-pisca que a gente tem lá de Natal, ela é seriada. Queima uma lâmpada, queimou todas, elas não param de funcionar metade do pisca-pisca, perdeu. Posso trocar? Pronto. Trocou, ótimo, colocou uma que funciona, vai continuar as outras acendendo, tá? Então, lembrando, tem aqui, todas as lâmpadas estão ligadas em uma fase, todas as lâmpadas estão fazendo a viagem dos elétrons em outra fase,
tá? Tô fazendo isso aqui. No caso, os elétrons vêm do fio preto? Então, lembra que eu falei que na tomada, por ser alternada, ela faz essa troca? Ah, verdade. Entendeu? Ao invés do vermelho. Entendi. Então, ela pode fazer, se for direto à tomada. Como a gente está falando de uma lâmpada pisca-pisca, naquela caixinha, ela tem um transformador que vai transformar a alternada para a contínua. Então, os elétrons vão estar viajando aqui, ó. Bonitinho. Não está viajando por aqui. Já vou deixar soltinho. Já se fosse, né? Ele estaria viajando também por aqui e faria a mesma coisa, o mesmo processo. Então, ela vai ficar fazendo indo e vindo, indo e vindo, indo e vindo. Tá? Pode falar soltinho? Professora, um exemplo, se a primeira lâmpada ali queimasse, as outras não Não também iriam funciona. apagar. Mas pela última estar conectada com o fio preto, ela iria acender? Não. Não seria, não acenderia. Lembrando que eu tô falando, você está falando se por um acaso fosse direto na tomada, né? Isso, igual na imagem aí, que tem o Ela vermelho. ficaria piscando, né? Porque lembra que é alternância? Ah, Então sim. vai dizer, ela vai cortar o fluxo e ela vai fazer, ela não vai funcionar também, porque para falar a verdade, eu tenho que fechar o circuito, né? Ela nem vai acender nem nada. Depende, se for LED vai, porque LED já basta o elétron passar por lá e acende. Rápido, mas assim, liga e desliga. Ia ficar piscando. Porém, eu tenho que fechar o circuito. Se essa daqui queimou, eu interrompo o circuito. Ela não vai, os elétrons não vão continuar viajando. Então, ela vai acabar não ligando também. Ou liga. Então, professora, Oi, gatinha, fala. se uma queima, as outras também vão Não queimar vão também? ligar. Não, ela não vai queimar. Ela simplesmente não vai funcionar. Porque eu Tá. interrompo a viagem dos elétrons, entendeu? Eu interrompo, não deixo mais. Queimou aqui, é como se eu criasse uma barreira, uma resistência. Ah, Pro, mas você está fazendo uma alternância, então ele vai vir por aqui. Mas ela não tá, aqui eu não tenho que fechar o circuito? Uhum. Se tem uma barreira, quer dizer que eu não consigo fechar o circuito. Então, ele não vai acender. Então, queimou uma, né, as outras não funcionam. Mas as outras vão estar queimadas? Não. As outras não vão estar queimadas. As outras simplesmente não vão funcionar. Porque os elétrons, não vai conseguir simplesmente viajar. Tá? Conseguiram entender? Entendi. Sim, obrigada. Sim, professora. Paralelo. Olha a diferença do paralelo. Vai ter 1, 2, 3 nós, certo? Se por um acaso essa lâmpada aqui do meio queimar, não vai interromper em nada, porque todas elas estão ligadas diretamente para minha fonte de energia. Todas elas estão ligadas, é como se fosse a pilha. Então, eu coloco um fio, coloco 2 fios, coloco 3 fios. Todas elas estão recebendo a mesma quantidade de energia. Não faço a divisão. Porque os elétrons vão vir aqui, fechou o circuito, volta. Os elétrons vão vir aqui, fechou o circuito, volta. Os elétrons vêm aqui, fechou o circuito, volta. Vamos falar assim, né? Então, quando eu falo do paralelo, eu falo que eu estou fechando um pequeno circuito elétrico para cada lâmpada. Elas funcionam independentemente uma da outra. Então, se queimar do meio, as outras duas vão continuar funcionando. Aonde eu vejo isso? No circuito elétrico residencial. Eu preciso montar um circuito paralelo para que, quando queimar a lâmpada da sala, os outros cômodos recebam energia também, consigam ligar. Eu só troco aquela lâmpada e continua o restante funcionando. Fala, Lô. Fala, Lorraine. Você colocou um ponto de Professora, Oi, meu amor. esse aí é se um queimar, aí todos param, né? Não, esse daqui, se um queimar, esse daqui é o paralelo. Se um queimar, todos os outros continuam. Ah, tá. O outro é o contrário. Entendi. Entendeu? O seriado, eles, vamos falar assim, eles são os irmãozinhos e eles ficam de mãozinha dada. Se um soltar, os outros caem. Esse daqui não. Os irmãozinhos estão segurando uma barra qualquer. Todo mundo ligado numa barra, mas se a barra de um irmãozinho cair, os outros estão com a barra segurando a barrinha. Então ele vai continuar. Tá? Tá bom. Fala, Vitão, você levantou a mão? Professora, nossa, foi muita pergunta. Oi. No caso a do meio, se queimasse, qual seria o circuito que os elétrons iriam seguir?
Eles iam fazer a curva ali no começo? Ele volta. Porque, para falar a verdade, isso aqui é um circuitozinho, ele continua. É porque, assim, é que tá mal feito esse desenho. Mas, para falar a verdade, ele seria central, entendeu? Passa uma fase, passa outra fase, centralmente eu puxo o fio para cá, monto uma lâmpada. Passa uma fase, passa outra fase, puxo o fio para cá, outra lâmpada. Ah, então a lâmpada ficaria no meio. Ficaria no meio. Ah, entendi. Porque eu tava tentando ver alguma lógica que se queimasse ali do meio, por onde ele iria voltar. Não, é que não dá para perceber, mas ela consegue fechar o circuito sim, tá? É como se a lâmpada ficasse aqui, bem no centrinho aqui, ó. Então, Não, ele é agora eu entendi. independente. Ele é É independente. porque ele vai ter dois caminhos ali do lado, né? Um do lado da Sim, outra. Entendi. entendeu? Aham. Ele é um Então, são circuito 3 fios, né? independente. São 3, vamos lá, 1, 2, 3, 5 fios, né? Porque tem esses 2 externos, certo? E 3 internos. 3 internos, porque seriam os fiozinhos por dentro, vai até o meio. Vamos colocar essa lâmpada aqui no meio, tá? Acho que no caso, a Stephanie falou se fosse uma lâmpada só, aí seria 3, né? Seria 3, um, dois. sim. É. Entendeu? Isso. É porque esse desenho não tá condizendo, mas é mais ou menos isso, tá? Não, ok, deu pra entender. Ai, acho que Obrigado. Vamos, de nada. Vamos passar para o próximo. E aí também tem a ligação mista. Em algumas situações nós temos tanto o seriado quanto o misto, que é um independente, tá? Quando eu vejo isso, vamos parar para pensar em brinquedos, né? Às vezes tem um carrinho lá, tem dois LEDs aqui, um ligado no outro, tem um outro LED lá na frente. Um desses LEDs desliga, queima, o outro não acende, porém da frente acende. Por quê? Está ligado no outro conjunto, ele é independente dessas duas aqui. Então, eu também tenho as ligações mistas, tá? Ok? Ok. E aí vem as continhas que a gente não pode parar para pensar sobre elas. Como eu vou fazer na minha casa, como que eu vou comprar um aparelho, sem saber a potência dele? A potência é o quê? Esse aparelho, ele vai fazer... Eu vi uma analogia bem bacana do Iberê, né? Que ele fala assim, se eu tiver uma máquina para quebrar pedras, eu preciso de uma máquina com uma potência alta ou uma potência baixa? Aí ele vem falando essas analogias. Então, a potência é o quão eficiente essa máquina ela é. Depois eu vejo, tá, Vitão? Então, quando eu falo de potência, eu falo em watts. A potência desse aparelho. Quando eu falo de tensão, eu falo de volts, voltagem. E quando eu falo de corrente, eu falo da velocidade desses elétrons. Então, eu falo em amperagem, tá? Então, potência, o meu aparelho, o meu chuveiro é 7.000 watts. Ah, ele só serve para conta de luz? Não, ele só serve para conta de luz também. Mas ele quer dizer o quê? Que ele vai aquecer a água numa potência, num calor ótimo, dependendo do quê? Da minha tensão e da minha corrente, lógico. Então, porque para mim chegar a 7.000 watts, a voltagem e a corrente, a tensão e a corrente, ela tem que estar nas especificações, tá? Então, ali eu consigo até 7.500 watts. Então, quer dizer que eu consigo aquecer a água e jorrar aquela água numa intensidade legal. Vai, oxe! Viu? Numa qualidade aonde eu consiga ali me utilizar dessa máquina o máximo possível dela. Gente, para de rir, gente. Que absurdo. Então, eu preciso saber a minha voltagem, que é a minha tensão, eu preciso saber da minha corrente, como que ela tá, para que eu tenha o máximo de qualidade, de potência desse equipamento. E aí tem um exemplozinho aqui, tá? Vai cair, Pro? Com certeza, tá? Eu não vou para a lousa, não. Eu ia para a lousa, mas não vou preciso, não. Quando vocês forem fazer exercício, ele vai vir especificado desse jeito. Em uma casa... Gente, eu não coloquei o triângulo. Cadê meu triângulo? Ah, tá aqui. Esse triângulozinho aqui é como que vai fazer
anota no caderno, anota alguma coisa, por quê? Quando eu estou falando de potência, eu vou multiplicar a tensão e a corrente. P tá fora, os dois estão pertinhos. Acho que eu tenho que falar uso. Então, quando eu vou falar de potência, gente, não reparei minha gordura, tá? Por favor, eu sair do lado. E falem comigo, porque eu não vou estar vendo você. É a mesma coisa, porém, agora estamos falando de energia. E vocês liguem o microfone que eu não vou estar vendo vocês, tá? Quando eu estiver falando de potência, tá me vendo? Sim, professora. Sim. Deixa eu tirar aqui da apresentação. Isso aí dá para ver melhor. Minimizar. Calma, meu filho, calma, que agora o negócio. Não! Ui! Ui! Eu vou mandar cortar toda essa parte que eu tô aparecendo. Vamos lá, deixa eu me ver. Emagrece, feliz. Quando eu estiver falando de potência, eu vou pegar a minha tensão e vou multiplicar pela minha corrente. A minha resposta vai estar em watts. Ok? Quando eu estiver falando de potência. Quando eu estiver falando de tensão, que é a voltagem do aparelho, eu vou pegar a potência do aparelho e vou dividir pela corrente. E a minha grandeza vai ser em volts. Dá para vocês verem? Sim. Sim. Quando eu estiver falando da minha corrente, eu vou estar falando da minha potência do aparelho dividido pela minha voltagem e vou manter a grandeza ampere, tá? Então, quando eu falo de voltagem, de amperagem, quando eu estou falando lá da corrente, a minha grandeza que eu vou usar é amperagem. Ah, meu Deus, está parecendo uma parede. Quando eu estou falando em tensão, a minha grandeza que eu vou usar é volts, o Vzinho, e a minha potência é watts. Por que o triângulo? Para facilitar essa visão. Estou falando de potência, V vezes I. Estou falando de volt, P sobre I. Estou falando de corrente, que é amperagem, P sobre V. Para facilitar a vida. Ok? Beleza, Ok. tô anotando aqui, peraí. Professora, pode explicar mais uma vez que eu não entendi. Só para me ver em pé, né, Stephanie? Você é ruim. Não, mulher. Vamos lá de Mas, novo, enfim. tá, meu amor? Para a gente calcular potência, tensão, corrente, eu vou usar esse triângulozinho aqui, ó. Vou sair voltei aqui. Vou usar o meu triângulo das formas, para mim saber como que eu vou fazer esse cálculo. Então, se eu estou falando em potência, me sobrou quem? Voltagem, que é a tensão, vezes a corrente. Então, eu vou fazer tensão. Corrente, no vezes caso, é ampere, né? corrente. Dá pra ver, não, né? Não, não dá pra ver, não. Mas é minúsculo, tá? Vou fazer tensão vezes corrente. É só colocar a mãozinha no triângulo aqui, ó. V vezes I. V vezes I. A grandeza que está associada à potência é o watts, tá? Quando eu estou falando de tensão, o que me sobra aqui? P sobre I. P, que é a potência, sobre a corrente. A grandeza que está associada a isso é volts, tá? E quando eu estou falando de corrente, que é P sobre V, P sobre V, a grandeza que está associada é A, que é a amperagem, tá? Tudo bem? Tudo bem, Pé? Tudo bem, agora entendi. Agora entendeu, meu amor? É só como que vai usar a fórmula, tá? Deixa eu aqui coisar com vocês de novo, depois eu vou fazer isso de novo.
Bom, e quando a gente estiver lá na frente, normalmente eles não fazem problemas com potência, né? Eles fazem o mais difícil, que é com resistência. E na malha, tá? Naquele diagrama bonitinho. Deixa eu colocar aqui. Deixa eu dar uma diminuída até no barulho. Mas eles sempre mudam alguns nomes, assim, tipo os ampere ou corrente, só para o aluno saber. Sim, eles vão usar ohms, né? Que é aquele azinho diferentinho. Mas daí a gente já chega lá, tá? Tem que ser dar uma acelerada, porque senão vocês vão ficar 2 horas de aula aqui comigo. E o povo vai me matar, porque eu pedi peixe, não tinha peixe, e o povo vai mandar frango. Ah, você pelo menos foi bastante slides, e o Gilvan que ficou parado no quarto ontem. Ai, Jesus. Vamos lá, um exemplozinho aqui, só para vocês entenderem como que vai funcionar isso, tá? Tá no caderno do aluno, apontador laser. Em uma casa são ligadas na mesma tomada 127 um liquidificador de 100 watts, potência dele quer dizer que ele aguenta 100 watts, e uma batedeira de 150 watts. Lembrando que os dois são motores, os dois só fazem girar, porém um é muito mais forte que o outro. Ambas estão na mesma tomada de 127, na mesma ligação, né? Calcule o valor da corrente elétrica, ampere, que passa pelo fio da instalação elétrica dessa tomada. Lembrando que a amperagem é o que? A velocidade desses elétrons viajando lá dentro. E essa grandeza que está ligada à corrente é ampere, tá? Eu esqueci de fazer a soma aqui, mas depois a gente faz. Então, a corrente, que é o I, a corrente do liquidificador é a potência dividido... Nossa, eu li velocidade média aqui agora, pela voltagem. Vai falar velocidade, né, pessoa? Ai, que perda. Daniel já te confundi já. A culpa é de vocês. Ele falou na maldade, certeza. Não, falei não. Então, eu vou pegar do liquidificador, que é 100 watts, e vou dividir pela voltagem da tomada, que é 127. Fiz a divisão, então é 0,79 amperes. Aproximado, né? Eles nem colocam Aproximado, aproximado, 79 amperes. Quando eu falo da batedeira, eu vou pegar 150 watts, que é a potência da batedeira, e vou dividir pela mesma voltagem, que é 127. Lembrando que ambos estão ligados na tomada, no mesmo circuito elétrico, então é 127. Vou fazer a divisão, vai me dar aproximadamente 1,18. Para mim fazer o cálculo, eu vou pegar os dois, 0,79 mais 1,8, 18. E vou somar. A amperagem que está passando ali naquela instalação é de 1,97 amperes naquele momento, tá? Então, a velocidade desses elétrons vai estar passando a 1,97 amperes. Vamos para o próximo, senão não vai dar tempo. Professora. Oi. A senhora pode voltar no slide, por favor? Pode falar, Gatinho. A senhora somou esses dois resultados? No final. Tanto é que nem tem aí, tá? Que é o valor da... Eu fiz aqui, ó. Dos dois aparelhos. Porque, para falar a verdade, eles não estão passando ali, ó. Calcule a corrente elétrica que passa pelo fio. Não estão passando pelo fio? Sim. Os dois, para poder alimentar os dois aparelhos? Então, eu quero saber a velocidade desses elétrons naquele exato momento que eu estou usando os dois aparelhos. Vai que o meu disjuntor é de 2. O que acontece? Ele fica no pico ali para não desligar. Então, isso é necessário para eu saber se o meu disjuntor não vai descarregar na hora que eu precisar fazer alguma coisa, tá? Tudo bem? Beleza? Fórmula do cálculo da resistência, tensão e corrente. É a mesma coisa, o triângulozinho.
Porém, agora vocês vão estar falando sobre ohms. Então, a gente vai entender a lei de ohms. Não vou explicar tudo de tudo, porque senão não dá tempo. A gente vai passar 3 horas de aula. Mas na próxima aula já vem com ohms, tá? De quem veio, como que aconteceu. E aí, a gente vai estar falando sobre tensão. Normalmente, o aparelho tem lá a tensão. Ele tem a corrente e eu não tenho a resistência. O quanto que essa fiação vai aguentar. Mas aí eu vou para o meu triângulo de novo. Olha eu de novo aparecendo na tela de vocês em pé. Matemáticos, físicos gostavam do número 3, hein? Tudo que eles fazem é relacionado a 3. Regra de 3, a regra de 3 é vida. É verdade. Pra resolver tudo. É prótons, nêutrons e elétrons, depois 3 quarks. Velocidade média, distância, tempo. E tem mais coisas, tá, gente? Eu vou te falar que tem muito mais coisas que também entra a regra de 3. A mesma coisa, só que agora eu vou estar falando sobre resistência, tá? Deixa eu pegar as letrinhas. Vocês estão me vendo? Sim. Não reparem muito, por favor, que eu estou... Eu tenho aqui a tensão, aqui eu vou ter a resistência e aqui eu vou ter a minha corrente. Quando eu quero saber a tensão, que é a voltagem, eu vou fazer isso aqui. VM ou Sotinho? Oi, professora. VM? Velocidade média. Ó, em algumas literaturas vem como V, outras literaturas vem como U. Vamos usar o U, tá? É tensão, né? Que é a tensão, tá? Quando em algumas literaturas eu uso U, eu também vou usar a voltagem no final. E aí, para facilitar a minha vida, quem eu quero saber? Tensão. Se eu quero saber tensão, então sobrou quem? A resistência. E me sobrou a corrente. A grandeza que está associada à tensão, voltagem. Quero saber a resistência. E aí é que tá. Porque tem R1, R2, R3, depende do diagrama, depende do que pede. Resistência é nada mais, nada menos do que a tensão dividido pela corrente. E qual é a grandeza? Ohms. Nossa, que ohms vai dar muito. Essa letrinha aqui, tá? E aí eu quero saber a corrente. É o I? Quem me sobrou? O U sobre o R, que é a voltagem, que é a tensão, sobre a resistência. E a grandeza vai ser o A de ampere. Tudo bem? Tudo bem. É só decorar, a primeira e seguir a mesma regra, só que dependendo do que você for fazer, né? É, só a unidade você troca. Pelo menos para decorar eu vou fazer isso. Tô acabando. Vamos lá. Professora, Oi. Pode falar. tem como a senhora ir um pouquinho pro lado só para eu tirar print, por favor? De mim? Não, da forma. A fórmula, professora. Vai, dá um printão aí, vai. Aquele negocinho ali é ohms. Essa letrinha aqui, ó. Tá igualzinho. Aí eu tô com Cara um de negócio... medo que ela fez quando achou que era print dela. Meu Deus. Ainda bem que eu tirei print desse momento. Não, tá louca. Vamos voltar para terminar isso aqui, que acho que é o último ou penúltimo slide já, tá? Para que eu vou usar isso, Pro? Se eu não vou ser eletricista, mas vocês precisam pelo menos saber uma questão de vocês terem uma qualidade dos aparelhos de vocês. Não tem como você simplesmente ter um aparelho quando acabou. Aí, gente, vocês lembram que uma hora você tem aula com a Dona Maria Célia, viu? Então, já deixa eu terminar antes que a Maria Célia com meu filho. O último exemplo aqui está assim. Forma-se, por meio de resistência elétrica de um chuveiro, uma corrente elétrica de 20 amperes. Quando ligada a uma diferença de potencial, que é a voltagem, o fiozinho lá bonitinho,
de 110 volts. Assinale, não coloquei as alternativas, assinale as alternativas a seguir, aquela que apresenta corretamente os valores de resistência elétrica desse chuveiro. Para eu fazer esse cálculo, eu não tenho a resistência, lembra do triângulozinho? Eu não tenho esse aqui, então vai me sobrar quem? A tensão e a corrente. Então, eu vou pegar a tensão 110 volts, numa corrente de 20 amperes. Faço a divisão, 5,5 ohms e acabou. Dúvidas? Não. Não, né? Não. Acho que não, espero que não. Eu espero também que não. Bom, gente, por hoje é isso. Da próxima vez, quando eu for trazer problemas com vocês, vou usar os diagramas, que é o que cai em vestibular. Eles vão fazendo essas divisões, né? E aí a gente vai fazendo os cálculos tudo de novo. O que eu quero que vocês lembrem? As fórmulas, usa esse triângulozinho, é o que vai usar muito, por enquanto. Esse triângulozinho vai facilitar muito a vida de vocês também no dia a dia. E façam as atividades. Para quem não fez, já faça. Eu vou fechar a nota de vocês essa semana, esse final de semana, para fechar a nota. Quem não fez, corre atrás. O diagrama é aquele desenho feinho lá, o Danielzinho, que no vestibular sempre cai, aquele desenho feinho que vocês estavam reclamando, tá? Então, já corram atrás de fazer as atividades, deixar tudo em dia. Vou mandar os PPTs já, acabou aqui, eu já mando os PPTs. A atividade referente a essa aula estará disponível a partir do dia 26/4. É para fazer na semana do dia 26/4, não é depois, tá bom? Tudo bem, galera? Beleza, professora. Vão comer, vão se preparar, porque... que matou o cachorro. Porque, para falar a verdade, daqui a pouco vocês têm aula de novo com a Maria Célia, né? Sim. Então, beijo, galerinha. Vou terminar agora aqui a gravação. Terminou a gravação, vocês já podem sair da sala, almoçar.